Fala pessoal, vamos continuar nosso curso aqui. Agora a gente vai entrar em condicionais, né? Condicionais é uma parte extremamente importante da programação, existe em todas as linguagens de programação que eu conheço. Você vai utilizar isso na sua vida inteira, né? Então é importante que você preste bastante atenção nas aulas daqui para frente e exercitem, né? Criem o hábito de pelo menos uma meia horinha por dia. Você vai lá, senta e escreve um código para começar a fixar essas informações na cabeça. Vamos lá. Eu estou pegando aqui o código que a gente estava fazendo de operadores, que a gente estava vendo algumas coisas de operadores, né? E eu vou apagar isso aqui, tá? Vou começar um código do zero aqui. Bom, existe basicamente dois tipos específicos de condicional, né? Que vai ser o if e o switch, tá? São esses caras aqui. Switch. Eu vou colocar aqui. Só que vocês vão perceber o seguinte. O if, ele tem um amigo próximo chamado else, né? Nós vamos explicar o que é cada um deles e vou colocar alguns exemplos aqui para a gente fazer o teste, por mais que eu já tenha mostrado um pouquinho ali em outros vídeos falando sobre o if, né? Naquele vídeo que a gente fez de juros compostos, de login, aliás, de login, apresentou o if ali momentaneamente e a gente agora vai comentar direitinho, tá? A condicional, você tem que interpretar o condicional como uma pergunta, né? If significa se e o else se não, né? Então, se alguma coisa é verdadeira, o else vai ser o contrário, vai ser o false da sintaxe, né? Então, toda vez que a gente quer fazer uma condicional, a gente vai começar digitando if, né? E perceba que o if ele fica rosinha aqui, né? E a gente vai abrir um parênteses aqui para poder fazer a sintaxe. E a gente vai usar essa chave para limitar o que tem de código, e mais para frente eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como que a gente tem outros tipos de sintaxes de condicional sem ser essa propriamente dita, que é a mais tradicional de todos, ok? E aqui entre esse parênteses a gente vai colocar a nossa sintaxe, lembrando que a condicional ela tem que receber uma sintaxe booleana. Então, entre esse parênteses, o resultado da sintaxe sempre tem que ser booleano. A gente não necessariamente precisa declarar uma variável, mas também aceita que ali tenha uma variável boolean, ok? Então, se a gente fez qualquer tipo de validação anteriormente, quer agora verificar essa validação, a gente pode utilizar essa variável também no contexto e pode usar outras variáveis e os operadores lógicos e os operadores condicionais e operadores matemáticos, ok? Então, você começa a perceber que a partir de sintaxe ela fica complexa a partir do momento que a gente começa a criar sintaxes mais complexas para condicionais, né? Então, vamos lá. Vamos voltar àquele exemplo de login, né? A gente tinha aqui o admin user, que eu coloquei admin, e aqui a gente tinha um console readline, que pega o usuário, correto? Então a gente vai pegar o que o usuário estiver digitando e agora a gente precisa verificar se o usuário que foi digitado se o username que foi digitado pelo usuário ele é igual o que a gente tinha anteriormente cadastrado aqui como admin. Para fazer isso, a gente pega a variável e usa o operador condicional e ou igual, né? Você pode usar você pode ter uma série de aplicações. Aqui no caso a gente vai usar o igual, que é igual, né? E aqui dentro dessas chaves a gente escreve
o que seria de código que a gente quer que execute caso efetivamente o usuário acerte exatamente o que está escrito ali no usuário root, né? Aqui no caso eu vou colocar um console.writeLine e vou colocar aqui usuário autenticado com sucesso, né? Perceba que eu não coloquei o else aqui, né? Então, vamos verificar aqui. Ele tá dando ponteiro, eu não coloquei nenhuma mensagem do readline, né? Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai simplesmente sair do programa, não vai dar nenhuma mensagem. E se eu digitar admin, aí ele vai dar que o usuário foi autenticado com sucesso. Beleza? Aqui, para ficar bonito, a gente poderia colocar uma mensagem aqui. Informe seu usuário. E aqui a gente vai para a parte do else, né? A gente vai digitar else. E a gente vai abrir e fechar. E aqui a gente vai colocar usuário errado. Ok? Então a gente passou pela primeira parte aqui. Ele vai verificar o que o usuário digitou. E ele vai ver se é igual a esse termo, essa string que está aqui. Que poderia ser qualquer nome aqui. Vou colocar, por exemplo, usuário. Tá? Então a gente pode rodar aqui o nosso programinha. E aí aqui, se eu digitar admin agora, ele vai dar o usuário errado. Por quê? Porque ele vai passar por essa sintaxe ela vai retornar falso. Nisso que retorna falso, ele não entra nesse bloco aqui, né? Esse bloco ele só vai ser processado caso essa sintaxe que está aqui no if seja verdadeira. Então, necessariamente, o usuário precisa ser exatamente o mesmo nome. Inclusive, né, nós temos aqui o problema de low case. Por exemplo, se eu colocar aqui usuário com U maiúsculo, ele vai falar que o usuário está errado. Como que a gente pode resolver, por exemplo, essa questão do low case, né? Geralmente as linguagens elas têm funções para resolução aqui. Por exemplo, eu posso colocar lower case C# aqui no Google, tá? E aqui ele vai me trazer, ó, método low case. E aqui ele explica, ó, você pega a string e você chama essa função chamada toLowCase, tá? Então eu posso colocar aqui ponto toLowerCase é toCase, né? toLower que teoricamente ele vai funcionar. Só que aqui, pelo menos no meu comando aqui, não tá dando que não existe essa função. Possivelmente, eu vou adicionar essa linha aqui para ver se ele resolve. Vamos ver aqui. toLower console.writeLine. Vamos ver. O que ele está verificando aqui? A string não contém uma definição do toLower. Não foi possível encontrar o método. Assim, aqui é o T maiúsculo. Eu acho que não precisa disso, né? Vamos lá. Então, eu colocando aqui essa chamada toLower, agora, se eu vier aqui e der player, se eu digitar usuário com um maiúsculo, ele vai verificar do mesmo jeito, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o igual, ele só vai retornar true quando for exatamente igual. Exatamente igual. Ou você tem que fazer esses tipos de tratamento das informações, né, antes de fazer a condicional. E perceba, de novo, pequenos detalhes vão fazer com que a sintaxe mude o resultado final. Então precisa treinar bastante, vai dar muito erro, você vai encontrando soluções para esses erros. O trabalho do programador é resolver erro, resolver problema. Então acostume-se com erros, com problemas que vão acontecer. Às vezes você vai passar
sei lá, um dia ou até mais tentando achar a solução de um problema. Isso é normal de acontecer, né? E principalmente quando você está começando, mas com o tempo você vai digerindo essas informações e vai aprendendo esses pequenos, entre aspas, macetezinhos para você conseguir passar por determinados tipos de situações. E obviamente, quanto mais situações adversas você passar na programação, mais experiência você vai ter para no futuro, quando você for criar seus próprios códigos, você já está mais preparado, já conhece mais a linguagem para poder escrever códigos melhores. É basicamente como se você estivesse aprendendo português e você está aprendendo cada vez mais palavras, vocabulários e colocações e formatações e tudo mais. E aí, com o tempo, você vai escrevendo textos melhores, né? Mas o que que faz você aprender a escrever bem? Você precisa treinar, você precisa escrever. Se você não escrever, você não vai cada vez melhorar mais, né? Então, esse aqui é um exemplo bem simples de uma aplicação de C, né? Não é absurdamente difícil a sintaxe do C em si, né? Para mim, o que é problema é a sintaxe que você vai ter que colocar aqui para fazer a validação. Por isso que você vai ter que revisitar aí os vídeos de condicionais, de operadores, né, de variáveis e tudo mais, para a gente começar a entender mais. Mas, obviamente, que aqui eu vou passar alguns exemplos para a gente conseguir entender melhor nos próximos vídeos aí. Eu vou ficando por aqui nesse e a gente vai se ver na próxima.